Bem, nós vamos terminar esse segundo bloco das nossas estudos, né, sobre macroeconomia, falando um pouco de indicadores econômicos, né? Indicadores econômicos, existem vários, mas os principais deles eles contemplam áreas de produção, emprego, renda, comércio exterior, balanço de pagamentos, dívida pública, carga tributária, base monetária, juros, moeda e inflação, entre vários, né? Mas é interessante que o sucesso de qualquer decisão dentro de uma empresa está condicionado ao conhecimento e ao uso eficiente que os administradores fazem desses indicadores nos seus planejamentos. Então, decisões tomadas sem estudo ou sem a base nesses indicadores, principalmente quando se diz de inflação, de crescimento econômico, qualquer planejamento sem base nesses indicadores geralmente acaba causando algum problema para os gestores de determinada empresa. Então, veja que esses indicadores econômicos eles são muito importantes. Então, nós vamos falar de algum deles, como, por exemplo, voltar a comentar um pouco sobre o PIB, Produto Interno Bruto, vamos falar um pouquinho de inflação, e entre outros. O primeiro indicador que nós vamos estudar é o PIB, Produto Interno Bruto. Então veja que qualquer política econômica, a meta é aumentar a produção de bens e serviços, ou seja, lembra que aí nós estamos falando de crescimento econômico. É, a meta também do governo, lembra que nós diferenciar bem crescimento econômico e desenvolvimento econômico. O crescimento econômico ele é atrelado a valores quantitativos, né? Produção, vendas, entrada de capitais, assim, nós atrelamos o crescimento econômico a isso. Desenvolvimento econômico é um conceito um pouco mais abrangente e ele tem a ver com questões qualitativas, especificamente a qualidade de vida da população. Qualidade de vida, então aí você pode falar sobre distribuição de renda, entre outros fatores. Mas, inicialmente, quando se fala de produto interno bruto, nós estamos falando do crescimento econômico, e isso é meta de todo o governo. Então, vamos falar um pouquinho o que de fato é o produto interno bruto e alguns elementos que ele apresenta. Vamos começar falando da definição. Mas, afinal, o que é o PIB? O PIB é, basicamente, o indicador da atividade econômica, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um país. Por exemplo, em um determinado estado, em uma determinada cidade e no país como um todo. Em um determinado período de tempo, por exemplo, mensal, trimestral, anual. Na contagem do PIB, consideram-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo intermediários. Mas o que significa isso? Vou dar um exemplo da fabricação de um pão. Pãozinho que a gente come todo dia. Para se produzir o pão, é necessário os bens de consumo intermediários, como por exemplo, o fazendeiro produz o trigo e vende a 10 centavos para o moinho. O moinho produz a farinha e vende a 30 centavos para a padaria. Tanto o fazendeiro quanto o moinho são bens intermediários. A padaria, por fim, produz o pão e vende para o consumidor final. Nós que consumimos o pãozinho, nós pagamos 50 centavos por ele, somos os consumidores final. Nesse caso, o que vai entrar para o cálculo do PIB? É apenas o valor final do pão, ou seja, os 50 centavos que nós pagamos. É claro que nessa conta já estão inclusos todos os impostos e todos os custos que existem na produção desse pão. E isso é feito para evitar o problema da dupla contagem, para não calcular mais uma vez os insumos, as matérias-primas que são utilizadas para produzir esse produto, ou seja, os bens intermediários. Então,
o que realmente importa é o preço final. Outra característica importante é que o PIB é calculado mesmo de empresas multinacionais que atuam no país, ou seja, que fabricam no país. Caso a matéria-prima seja importada, mas o produto final seja produzido no país, o PIB é calculado sobre o preço final desse produto. Mas afinal, o que não entra no cálculo do PIB? Não entra o trabalho informal, o comércio ilegal, clandestino, produtos sem nota fiscal, produtos importados, porque esses não foram produzidos no país. E como é calculado o PIB? Esta é a fórmula para cálculo do PIB. O C significa o consumo privado das famílias, produtos ou serviços privados que as pessoas consomem. A letra G são as despesas do Estado, ou seja, o que o governo geralmente gasta. Produtos ou serviços que ele utiliza para prestar serviço público, pagamento do serviço dos funcionários públicos. E a letra I são as despesas das empresas privadas e estatais, nacionais ou multinacionais, com investimentos no país. E X menos M é o saldo da balança comercial, ou seja, as exportações menos as importações. Para a gente ter uma balança comercial favorável, a gente precisa exportar mais do que importar. Então, basicamente, esse daqui é um resumo dos principais pontos do PIB, Produto Interno Bruto. A inflação, ela é o crescimento percentual do nível médio geral de preços, tanto de produtos quanto de serviços, em um determinado período. Em outras palavras, a inflação ela ocorre quando uma economia apresenta alterações persistentes no nível geral de preços, isso de todos os produtos, não apenas de um setor ou de um produto específico. Então, a inflação ela representa perdas no poder aquisitivo das pessoas, poder de compra da moeda, o valor real da moeda. Embora seja um evento monetário, a sua formação e expansão ela está normalmente associada a conflitos distributivos, alocação inadequada dos meios de produção, gestão ineficiente dos recursos disponíveis privados e da administração pública. Existe um conjunto de fatores que podem influenciar na inflação. Então, entre os exemplos de atitudes que contribuem para a formação de um processo inflacionário, a gente pode citar o seguinte: gastos públicos acima do previsto, que resulta em endividamento do setor público, choques externos, como, por exemplo, a crise do petróleo, que ocorreu em 1970, nível de abertura comercial, aumento dos insumos presentes no processo de produção, aumento de preços de serviços essenciais, por exemplo, como água, energia elétrica, gás, entre tantas coisas. O processo e as razões que viabilizam a formação e instalação da inflação diferem de país para país. Depende da estrutura econômica de cada um deles, tipo de organização comercial, se os países são desenvolvidos ou subdesenvolvidos, e ainda se diferem de razões que fazem surgir e perpetuar ao longo do tempo em um mesmo país. Várias situações diferentes. O Brasil, por muitos anos, ele sofreu as consequências de um processo inflacionário contínuo e bem violento. Dá uma observadinha aí nesse gráfico, mostra para a gente da década de 80, 90, 2000, inclusive essa década de 2010. Nós tivemos, após o Plano Real, uma contenção razoável no processo inflacionário, mas à custa de outros problemas. Um deles, por exemplo, durante muito tempo, à custa de juros altos e que acabaram, de certa forma, contribuindo para o processo de que nós estamos assistindo de desindustrialização do país. Mas, com relação à inflação, o Plano Real ele provocou uma queda imensa nesse processo inflacionário. Só você observar o que acontecia na década de 80 e até meados de 90, quando 94, 94, 95, quando o real tomou força mesmo como um plano econômico.
Nós já vemos que as taxas de inflações por longos períodos, persistentes, recorrentes e elevadas, elas contribuem para a formação de algumas distorções na economia, como, por exemplo, problemas na distribuição de renda, na balança de pagamentos, mercado de capitais, expectativas, alocação de recursos e para se combater a inflação, nós precisamos saber qual é a origem dessa inflação. E a origem, ela depende de algumas características. Então, por exemplo, nós já estudamos anteriormente que existe a inflação por demanda, por custos, a inflação monetária inercial, e existem outras origens da inflação, mas essas são as principais. E existe aquilo que nós chamamos do processo hiperinflação, quando a inflação ela aumenta de forma descontrolada e a valores assim com uma aceleração muito grande, a valores absurdos. O nosso país já sofreu esse processo inflacionário durante os anos 80. Nós chegamos a ter uma inflação de mais de 1.000% ao ano, 1.400% ao ano. Isso é terrível a nossa inflação. Existem vários índices que indicam a inflação, tanto mensal, trimestral, anual, no Brasil. Um dos institutos que faz essa medida é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dá uma olhada nesse esqueminha aí que você vê que é de forma bem prática. Eles identificam, visitam os domicílios, verificam o que é utilizado, o que se compra, o que brasileiros estão comprando naquele período, estabelecem uma cesta básica, inclusive pesando os alimentos, aí eles visitam o comércio, elencam um número de comércios que eles farão essas pesquisas, distribuem questionários nas ruas, perguntando tanto para comerciantes como para a população, fazem visitas, coletam essas informações no comércio, né? Aí voltam, verificam se existe uma discrepância grande entre o preço de um mês com o mês anterior. Se há uma discrepância, eles voltam, verificam esses preços novamente até chegarem nos índices conhecidos, né? Mas veja que não só o IBGE faz o cálculo da inflação, outros institutos que fazem também. Os mais conhecidos, de fato, os índices são do IBGE, que é o IPCA, o INPC, e também tem os índices da Getúlio Vargas, muito utilizados, por exemplo, o IGP, o IGPM, utilizado, por exemplo, até em contratos, por exemplo, firmado o IGP, ele é utilizado para reajuste, por exemplo, de aluguéis. Alguns utilizam o IGPM e também existe o IPC da FIPE, que é calculado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas do Departamento de Economia da USP. Então são os índices mais conhecidos. Existem outros também, como o do DIEESE. Existem vários índices e cada um aponta para determinados períodos, para determinados produtos, enfim. Você tem uma gama desses indicadores de inflação no país para poder fazer análise e utilizá-los, por exemplo, num estudo da sua empresa. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos o que são os índices INPC e IPCA calculados pelo IBGE. A sigla INPC corresponde a Índice Nacional de Preços ao Consumidor e a sigla IPCA a Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E para que servem esses índices? O propósito dos dois índices é o mesmo: medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram de um mês para o outro. O que é, afinal, uma cesta de produtos e serviços? O IBGE faz uma pesquisa para verificar o que a população consome: arroz, feijão, passagem de ônibus, material escolar, médico, dentista, escola, patinho de borracha. E, ao mesmo tempo, o IBGE investiga quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto. Essa pesquisa chama-se Pesquisa de Orçamentos Familiares, a POF, que tem um vídeo próprio em nosso canal. Não deixe de conferir, hein? A cesta, portanto, pode não ser aquela que você costuma consumir. Logo, a sua variação de preços pode ser maior ou menor do que a medida pelos índices. Mas, na prática, qual é mesmo a diferença entre IPCA e INPC? A diferença entre os índices está no uso do termo amplo. É que o IPCA engloba uma parcela maior da população do que o INPC.
O IPCA aponta mensalmente a variação do custo de vida médio de famílias com renda mensal entre 1 e 40 salários mínimos. Já o INPC verifica a variação nas famílias com rendimento familiar médio entre 1 e 5 salários mínimos. São grupos mais sensíveis às variações de preço, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos como alimentação, medicamentos, transporte, etc. Por que se fala tanto em IPCA? O governo federal usa o IPCA como índice oficial de inflação do Brasil. Portanto, ele serve de referência para a meta de inflação e para as alterações nas taxas de juros. E como ele é calculado? Bem, o IBGE faz um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país, de uma média de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais. Todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior, resultando em um único valor que reflete a variação geral de preços ao consumidor. Que tal um exemplo? Vamos supor que você goste muito de chocolate. Goste tanto que gaste todo o seu salário nisso. No mês passado, você pagava R$ 3,00 na barra. Hoje, a mesma barra custa R$ 6. Você esbraveja e diz que a inflação está absurda. Sua preciosa barra de chocolate duplicou de preço. No entanto, ao ligar a TV e assistir ao telejornal, o âncora diz que o IPCA entre o mês anterior e este é de 0,10%. Você logo pensa que esse cara tá de brincadeira. Sua barra de chocolate dobrou de preço. Ela compõe toda a sua cesta. Portanto, seu índice pessoal de preços é de 100%. Como pode o âncora dizer que o IPCA é de somente 0,10%? Acontece que na cesta de compras de referência, outros produtos podem ter tido queda de preços. Além disso, os chocolates têm um peso pequeno na cesta de compras da população quando comparado, por exemplo, à carne, à mensalidade escolar e ao transporte. Esses itens, sim, têm um impacto grande no índice. Um exemplo mais real seria uma família que não consome carne vermelha e não tem filhos em idade escolar. Nessa família, com certeza, há um índice de preços diferente do oficial. Quer saber o que tudo isso tem a ver com seu bolso, né? Sendo o IPCA o índice oficial da inflação, podemos dizer que se a variação do seu salário de um ano para o outro é menor do que o IPCA, você perde poder de compra, pois os preços sobem mais do que o seu poder aquisitivo. Se a inflação e o seu salário têm a mesma variação, seu poder de compra se mantém. Agora, se você recebe aquela promoção no trabalho e o aumento do seu salário fica muito acima do IPCA, parabéns! Seu poder de compra aumentou. O IBGE produz e divulga o IPCA sistematicamente desde 1980. E de lá para cá, muita coisa interessante aconteceu. Por exemplo, no período de 1980 a 1994, anos de implantação do Plano Real, o índice acumulado foi de 13 trilhões 342 bilhões, 346 milhões, 717.671,70%. Isso significa que se você fosse comprar uma coxinha por um dinheiro em 1980, em 1994 você pagaria por ela esse valor gigante aí, em dinheiros. No mês de março de 1990, foi registrada a maior variação mensal, 82,39%. Já o menor índice foi em agosto de 1998, menos 0,51%. O controle de inflação ele é uma meta para qualquer governo. Qualquer planejamento econômico, plano econômico, qualquer ação governamental, uma das metas é o controle da inflação. No nosso país, o responsável é o Banco Central. Ele que é o responsável de manter dentro da meta acordada publicamente, porque as metas de inflação elas são divulgadas. No nosso caso, o Banco Central é o responsável em articular essa meta proposta pelo governo. Para encerrar a nossa aula, vamos dar uma olhadinha nesse outro indicador econômico muito importante, que é a taxa de desemprego. Ela está diretamente relacionada à performance da economia. Ou seja, será tanto menor quanto maior for a utilização da capacidade produtiva da economia. À medida que a atividade econômica cresce, ela implica na redução da taxa de desemprego, pela contratação de mais mão de obra para fazer frente à necessidade
produção para atender a demanda existente. A geração de emprego cria renda, por sua vez gera consumo e assim será necessária a produção de mais bens para atender a demanda, formando um círculo virtuoso, onde provoca a queda da taxa de desemprego. Esse índice é importante para as empresas, sobretudo nas estratégias de marketing, pois indica a capacidade de consumo do mercado. As estratégias de venda serão criadas com base na capacidade de compra do mercado. Dá uma olhadinha nesse vídeo sobre o cálculo da taxa de desemprego e assim nós encerramos a nossa aula com esse vídeo. Neste vídeo vamos falar sobre o desemprego e o cálculo da taxa de desemprego, que é um índice muito importante em todos os países. O nível de desemprego vai revelar a capacidade produtiva de uma nação e o seu potencial de crescimento econômico. As pessoas que gostariam de trabalhar, mas não estão conseguindo encontrar um emprego, não estão contribuindo para a produção de bens e serviços. E além disso, têm sua autoestima completamente abalada. Embora um certo grau de desemprego seja inevitável em uma economia, quando um país consegue manter a maior parte de seus trabalhadores plenamente empregados, esse país atinge um nível de crescimento maior. E a renda de toda a população aumenta. E para entendermos o cálculo do índice de desemprego, devemos classificar a população dentro de um contexto econômico e da capacidade de trabalho. População total, como o nome já diz, é a quantidade de pessoas em um país. É o somatório de toda a população. A primeira classificação será definida pela idade das pessoas, em população em idade não ativa e população em idade economicamente ativa. A população em idade não ativa são as crianças e jovens que ainda não estão aptos ao mercado de trabalho. A idade limite varia de país para país. No Brasil, o IBGE em suas pesquisas considera 10 ou 15 anos, conforme o tipo de levantamento a ser realizado. E a população em idade ativa são as pessoas teoricamente aptas a exercer uma atividade econômica. Essa população em idade ativa divide-se em dois grandes grupos: população economicamente não ativa e população economicamente ativa. População não economicamente ativa são os estudantes, pessoas dedicadas aos afazeres domésticos, aposentados, pensionistas ou incapacitados para o trabalho, que não estão exercendo atividade econômica. Agora, a população economicamente ativa, dividida em empregados e desempregados. A população economicamente ativa é a força de trabalho disponível para o país conquistar o seu crescimento econômico. E os desempregados, que não possuem uma ocupação, mas que estão buscando trabalho. Após essas definições, vamos ver então o cálculo da taxa de desemprego de uma sociedade. Vamos pegar a nossa calculadora. Para fazer esse cálculo, a referência não é a população total, mas a população economicamente ativa, os empregados e os desempregados. Então a fórmula é a seguinte: taxa de desemprego é igual a desempregados dividido pela população economicamente ativa. Vamos fazer um pequeno cálculo então para sedimentar este conceito. Vamos imaginar uma sociedade com as seguintes características. Possui uma população total de 200 milhões de habitantes. Uma população em idade não ativa, isto é, as crianças e jovens, 40 milhões. População em idade ativa, 160 milhões. Daí dividindo população economicamente não ativa, 65 milhões, e população economicamente ativa, 95 milhões. Essa população economicamente ativa
Os empregados, 83 milhões e os desempregados, 12 milhões. Qual será então a taxa de desemprego desta sociedade? Se você quiser, você pode pausar o vídeo, realizar seu cálculo e prosseguir em seguida. Vamos lembrar a fórmula da taxa de desemprego, que é igual a desempregados dividido pela população economicamente ativa. Então vamos aplicar a fórmula. Está aqui, taxa de desemprego é igual a desempregados, ali 12 milhões, e população economicamente ativa, 95 milhões. Fazendo esta divisão, temos que taxa de desemprego é igual a 0,1263, isto é, 12,63%. Finalizando então, para o cálculo, considera-se a população economicamente ativa. E lembrando que nesta fórmula, para ser considerado desempregado, a pessoa tem que estar procurando emprego.